porque eu sei que não ficou muito claro para algumas pessoas, né, o que eu falei na aula passada. Então, eu vou repetir uma boa parte, mas eu vou tentar falar agora de um jeitinho um pouquinho diferente. Deixa eu voltar aqui para o meu... para um jeito que eu consigo ver o chat. Começando, então. Estou gravando já, estou compartilhando. Beleza. Então, nós estamos começando a parte de movimento retilíneo uniforme, ou melhor, nós já começamos essa parte na aula passada. Uniformemente variado. E na aula passada, eu defini para vocês um conceito chamado aceleração. Então, presta atenção no que eu vou falar, tá? Quando nós definimos o conceito de aceleração, a partir do momento que eu falo que existe aceleração, eu não posso mais usar a expressão ΔS sobre ΔT. Eu não posso mais usar isso. E eu não posso mais usar aquela função horária que a gente estava usando, que é o S igual a S0 mais V vezes T. A partir do momento que eu falo em aceleração, eu não posso usar mais isso. Isso eu já falei na aula passada, eu estou repetindo para deixar bem claro. Exercícios com aceleração não envolvem essas duas expressões. Tá? O que envolve, então? Envolve novas expressões. Quais são as novas expressões? Eu defini para vocês, na aula passada, o que era aceleração. Não estou gravando? Ah, você vai sair? Ai, Pamela, tudo bem. Então vai ficar gravada, depois você assiste, tá? Melhoras aí, tá, Pam? Então, aceleração é uma grandeza vetorial, tá? E aí, como é que a gente definiu a aceleração? A aceleração é uma modificação da velocidade durante um certo intervalo de tempo. E aí, quando a gente fala em variação de velocidade, a gente tem que lembrar que velocidade pode variar em direção, velocidade pode variar em sentido, e velocidade pode variar em módulo. Qualquer uma dessas variações envolve o conceito de aceleração, tá? Então, variou a direção da velocidade? Tem aceleração. Mudou o sentido da velocidade? Tem aceleração. Ah, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenha um corpo cuja velocidade dele é V1 para a direita. E aí, eu olho esse corpo, depois ele tem uma velocidade V2, também para a direita. Aí vocês vão dizer assim para mim, olha, o vetor velocidade só aumentou de tamanho. Ok, concordo, o vetor velocidade aumentou de tamanho. O que significa que eu tive uma variação do meu vetor velocidade no tamanho dele. Toda vez que eu escrevo esse símbolo delta é para variação, né? É um triângulozinho, assim, delta é variação. Para nós, ele é velocidade final, que seria o V2, menos velocidade inicial, que seria o V1. Como velocidade é grandeza vetorial, eu tenho que pensar nisso aqui vetorialmente. O que é menos V1? Menos V1 é o meu vetor V1 ao contrário. Então, eu vou pegar o meu vetor V1, vou pôr ele aqui embaixo do vetor V2, só que eu vou pôr ele do contrário. Ele estava para a direita, eu estou colocando ele para a esquerda. Então, eu vou juntar o meu vetor V2 com o meu vetor menos V1. Quando eu junto esses dois vetores, como eles estão com sentidos opostos, a gente sempre faz aqui uma subtração. Do maior, a gente tira o menor. E aí, a gente acha que existe um vetor resultante na direção dos dois, que é horizontal, e sentido do maior. O maior é o V1. Então, achei aqui o meu vetor ΔV.
Veja, o vetor ΔV está na mesma direção do V1 e do V2. Ah, significa que tem uma aceleração? Significa que tem uma aceleração, tá? Poderia acontecer de eu ter isso aqui, ó, vetor V1, aqui, e o vetor V2, aqui, ó, do mesmo tamanho do vetor V1. Tá aqui o meu V2, tá aqui o meu V1. Teve modificação desse meu vetor V2? Teve. Ah, mas não é de tamanho, ok? Ele modificou a direção e modificou o sentido. Portanto, tem uma aceleração aqui. Já vou repetir, Pedro. Onde está a aceleração nesse caso? Tá? Aqui em cima, eu poderia simplesmente pensar que, ó, tem mesma direção, tem mesmo sentido, tá? Mas como eu estou calculando variação, eu fiz final menos o inicial, tá? Aqui é a mesma coisa, teve variação de velocidade. O que é variação de velocidade? Velocidade final, que é o V2, menos a velocidade inicial, que é o V1, ok? Tá, então, significa que você vai copiar o V2 do jeito que ele está e juntar com o vetor menos V1, porque menos V1 é um vetor. Qual que é a diferença do meu vetor V1 para o meu vetor menos V1? Ah, o V1 aponta para a direita e o menos V1 aponta para a esquerda. Ok, então eu vou trazer o meu V1 para cá, ó, do contrário. E já veja, eu trouxe o V1 para cá do contrário e juntei V1 com V2, origem com origem. Aí o que eu faço quando eu tenho vetores ligados origem com origem? Traço paralelas para achar o meu vetor resultante. E quem é esse meu vetor resultante? Esse vetor resultante da diferença dos dois é o meu vetor ΔV. Ok? Aí faz Pitágoras, né, Dani? Então, sempre que aparece uma modificação no meu vetor velocidade, a gente diz que tem uma aceleração envolvida, tá? Então, a aceleração não é só mudança no valor numérico da velocidade. Ela também pode ser uma modificação na direção e no sentido, tá? E aí eu comentei com vocês, na aula passada, que a aceleração não era só a mudança de velocidade. Eu precisava saber quanto tempo demorou para essa velocidade variar, tá? Por quê? Vamos supor que eu tenho um carro a 20 quilômetros, vou pôr o contrário, 100 quilômetros por hora. E esse carro que está a 100 quilômetros por hora, vai... Eu não vou fazer a continha aqui não, porque eu não dei valores, Eduardo, tá bom? Não dei valores. Mas, ó, 100 quilômetros por hora, ele vai aí para uma velocidade de 10 quilômetros por hora. Ó, teve variação de velocidade, concordo? De 100 quilômetros por hora para 10 quilômetros por hora. Mas a variação da velocidade por si só não significa a aceleração. Ela relaciona a aceleração, tá? Mas ela não é a aceleração. Por que ela não é? Porque eu preciso saber quanto tempo isso aqui demorou para acontecer. Tá? Se eu disser para vocês, olha, a velocidade do carro variou de 100 km por hora para 10 km por hora em 10 segundos, opa, legal, esse carro é bom. Tá? Eu tenho aí 10 segundos para diminuir bruscamente essa velocidade, o que significa que se eu visualizar um semáforo e precisar parar, vindo a 100 km por hora, ele vai, um intervalinho aí de um pouquinho maior de 10 segundos, ele está parando. Beleza. Agora, se eu falar para vocês, esse freio tá bom, né? Igual diz o guia aqui. Mas se eu falar para vocês assim, que esse carro, para variar de 100 km por hora para 10 km por hora, demora 2 horas para fazer isso, eu estou encrencada. Tá? Por que eu estou encrencada? Porque às vezes o farol está muito perto, né? Eu não tenho 2 horas para parar. Imagina, eu estou vindo a 100 km por hora, eu vejo um semáforo, eu tenho que reduzir a velocidade. Mas eu sei que para reduzir essa velocidade, o carro demora 2 horas.
Poxa, estou com um problema muito sério de um acidente de trânsito, tá? Ah, quando é que eu vou parar? Né? Vai demorar horas e horas aí para parar, né? Então, é um problema de compreensão do conceito de aceleração, tá? Eu preciso saber a variação de velocidade, mas também eu preciso saber quanto tempo demorou para essa velocidade mudar, certo? E aí eu comentei com vocês na aula passada, o que mais que eu comentei? A unidade da aceleração. E aí eu disse para vocês que a unidade da aceleração no sistema internacional, ela era metros por segundo ao quadrado. Ai, da onde veio isso mesmo, professora? Vamos relembrar da onde veio isso, tá? Pera aí, ó. Volta aqui, Edu. Presta atenção. Da onde veio mesmo que a aceleração era em metros por segundo ao quadrado? Veio lá do conceito de variação de velocidade e tempo. Veio daqui. A unidade da velocidade no sistema internacional, eu disse para vocês, olha, metros por segundo, dividido pela unidade do tempo. No sistema internacional, segundos. E aí, o que eu falei para vocês? Que eu poderia pegar esses segundos que estava aqui no denominador e dividir por 1. Porque qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Aí eu fiquei com fração na parte de cima e fração na parte de baixo. Como é que o professor de matemática diz para vocês resolverem uma situação onde vocês têm uma fração na parte de cima e uma fração na parte de baixo? Ele fala assim, ó, copia a de cima, que é o numerador, e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, a de cima é o metros por segundo. Tá aqui, ó. Eu vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Qual que é o inverso da de baixo? A de baixo do contrário. Se a de baixo era S sobre 1, o contrário dela é 1 sobre S. E aí nós ficamos com o quê? Multiplicação de M e 1, M vezes 1, estou multiplicando o que está em cima, M vezes 1 dá M, e S vezes S embaixo, S vezes S, S ao quadrado. Daí eu cheguei na unidade da aceleração no sistema internacional. Comentei com vocês que fora do sistema internacional podia ser em quilômetros por hora ao quadrado. Comentei que poderia ser em centímetros por segundo ao quadrado. Poderia ser em milímetros por segundo ao quadrado. Tudo isso é unidade de aceleração. Porém, não é no sistema internacional, tá? Isso aqui eu falei na aula passada. Aí, eu perguntei para vocês, eu não vou pegar a resposta agora, vou deixar ainda mais um tempinho aí, o feriado, para vocês pensarem, tá? Eu falei para vocês, na aula passada, que eu tinha definido a aceleração como variação de velocidade por intervalo de tempo. Mas, existia a possibilidade de eu escrever a aceleração como sendo variação de espaço sobre tempo. Se eu escrever aceleração como variação de espaço sobre tempo, a unidade do espaço é metros. A unidade do tempo é os segundos. Aí o que eu fiz? Eu disse, então, eu vou escrever isso aqui ao quadrado, ó. E aí a minha unidade aparece como metros por segundo ao quadrado também. A minha pergunta era, eu posso definir a aceleração desse jeito ou eu não posso? Aí eu sugeri para vocês pensarem no banho, porque assim, no banho, vocês lavam o corpo e lavam as ideias também, né? E aí vocês conseguem pensar um pouquinho melhor, com as ideias lavadinhas, novinhas e limpinhas, né? Aí tem gente que fala assim para mim, ah, mas no banho, professor, eu gosto de pensar em outra coisa, eu não tomei banho ainda, olha lá, o Guilherme não tomou banho ainda. Então, Gui, a hora que você for fazer o número 2, você pensa, tá? Você ainda lá no banheiro para fazer o número 2, né? Aí você começa a pensar, será que a aceleração pode ser ΔS sobre ΔT quadrado? Mas tem que ser no número 2, porque assim você limpa o intestino, limpa as ideias fracas também, né? Vai lá e dá uma limpada interna em tudo e pensa se pode ou não, tá?
Eu vou perguntar, Du, é bom se você quiser demonstrar, olha, pode, Glaucia, e demonstra. Não, não pode, Glaucia. Aí não tem nem como demonstrar, tá? Se não pode, não teria nem como demonstrar, ok? Então, ficou essa perguntinha aqui para vocês pensarem na aula passada. Ganharam aí um feriado, dá tempo de tomar banho, hein, Gui? Se chover, então, aproveita a chuva para tomar banho. Então, isso aqui eu falei na aula passada para vocês. Tá? O sábado chegando aí, né? Dá tempo de tomar banho. Sábado que é dia de banho, né, Pedro? Tô subindo aqui a tela. E agora eu vou relembrar uma outra coisa que eu falei para vocês também na aula passada, tá? Presta atenção. Quem prestar atenção vai entender claramente aqui o que eu estou falando agora. Nós fazemos classificações de movimento, ok? E aí nós classificamos até agora um movimento retilíneo uniforme. Então, vamos prestar atenção. O que a gente fez até agora? Presta bastante atenção no que eu vou falar. Eu desenho uma trajetória, S, e aí eu digo para vocês, olha, eu tenho um objeto que está numa posição aqui, vou pôr um número, tá? 0. E esse objeto vem para uma outra posição aqui, que é a posição 10. Só que aí ele vem no sentido da trajetória. Ele vai do 0 para o 10. Aqui eu não vou pôr número. Ele vai estar com uma velocidade V1 aqui, e ele vai estar com uma velocidade V2 aqui. Vejam, V2 está maior do que V1. Com isso, eu já consigo classificar um movimento, tá? Mas eu não estou pensando ainda, gente, em classificar olhando o tamanho dos vetores. Qual é a única classificação que a gente tinha feito até agora? A única classificação que a gente tinha feito até agora era olhando velocidades para a direita, trajetória para a direita. Então, velocidade no sentido da trajetória significava o quê? Que a posição final era maior do que a posição inicial. O que isso me fornecia? Uma informação. A velocidade é positiva. E aí eu classificava o movimento como sendo um movimento do tipo progressivo. Só estou relembrando. Tá? Outra situação que nós estudamos. Vou pôr aqui do lado esquerdo. Vou para direito. Do lado direito. Nós estudamos a situação que o objeto estava com uma trajetória para a direita. Vou pôr aqui, ó, o 0, aqui o 10. Meu objeto estava no 10 com uma velocidade V1 para a esquerda. E depois, lá no 10, ele tem uma velocidade. Antes era igual, né? Agora ela já não vai ser mais igual. Ele tem uma velocidade V2, maior. Estou pondo maior aqui, tá? Por enquanto, eu não estou preocupada com o tamanho dessas velocidades. Eu estou preocupada apenas em saber o tipo de movimento, a favor ou contra a trajetória. Nessa situação, o que aconteceu aqui do lado direito? A posição final, ela é menor do que a posição inicial. Quando eu falo em posição, eu estou olhando aqui embaixo, ó, 0 para o 10, foi no sentido de aumentar, e aqui ele está indo do 10 para o 0, foi no sentido do S diminuir, tá? Quando isso acontecia, a velocidade dava um valor negativo, e a posição final era menor do que a inicial. Então, meu ΔS dava negativo. E aí, nós classificamos o movimento como sendo um movimento retrógrado. Isso aí está até na provinha de vocês, né? Classifique o movimento em progressivo e classifique o movimento em retrógrado. Tá? A diferença é que o tamanho do vetor velocidade não mudava. E agora, o tamanho do meu vetor velocidade está modificando. O que significa que, além de classificar em progressivo e retrógrado, eu vou ter que dar mais uma classificação para eles. E qual vai ser a outra classificação que eu vou dar? Eu vou chamar ele de acelerado
ou eu vou chamar ele de retardado. Retardado aqui não significa no sentido de atrapalhado, não, tá? Esse retardado significa no sentido de desacelerado. Tá? Não é nenhum movimento Kiko, ha, 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 não. Retardado no sentido de desacelerar, diminuir velocidade, tá? Então, eu vou poder ter um movimento progressivo e acelerado, ou progressivo e retardado, ok? Então, vamos pensar assim. Nessa primeira situação que eu desenhei aqui do lado esquerdo, o que eu tenho? Ele está indo do 0 para o 10. Opa, aumentou o S, velocidade positiva, progressivo. Agora eu vou olhar o vetor velocidade, gente. O que aconteceu com o meu vetor velocidade? O meu vetor velocidade aumentou de tamanho, tá? Se o vetor velocidade aumentou de tamanho, isso significa que existe uma aceleração. Mudou o tamanho do meu vetor velocidade. Tem uma aceleração. Para onde está essa aceleração? Eu vou pensar assim, ó. Meu objeto estava aqui. Para a velocidade dele aumentar, veio alguém e deu um empurrão nele. Opa! Alguém empurrou, aplicou uma força nele. Deu um peteleco nele. E aí a velocidade dele aumentou. O que significa que ele acelerou aqui para direita também, ó. Ok? Aumentou a velocidade. Tá. É o mesmo que se eu pensar em ΔV. Abrindo parênteses fisicamente falando. Aqui está o V2. E aqui está o meu V1. Ok? Mas eu quero ΔV, porque eu quero aceleração. Se eu quero ΔV, o que eu tenho que fazer? Inverter o V1. Por que eu tenho que inverter o V1? Porque o ΔV, ele é V2 menos o V1. Joia, inverti o V1. Tá aqui o V2 para a direita, o V1 para a esquerda. O que sobrou, ó, o V1 anulou isso aqui, o V1 negativo, sobrou isso aqui para mim, ó, que é o ΔV. Olha para que lado está o ΔV, ó. O ΔV está para a direita. Tá? Não cai nessa prova, Júlia, mas presta atenção, tá? Então, tá aqui para a direita. A aceleração tá para onde? Para a direita. Aqui, para eu classificar o movimento, eu vou pensar o seguinte. A velocidade, presta muita atenção, por favor. A velocidade está para a direita. Não importa se eu V1 ou V2, os dois estão para a direita. A aceleração também está para a direita. O que significa que a aceleração também é positiva. O meu V2 é maior do que o meu V1. Ó, o meu V1 é 50, vamos supor. O meu V2 é 100. Quando eu fizer V1, V2 menos V1, velocidade final, menos a velocidade inicial, 100 menos 50 vai me dar 50, que é um número positivo, ok? Então, a aceleração vai ser um valor positivo nesse caso. Eu comparo, muita atenção, o sinal da velocidade com o sinal da aceleração. A velocidade está positiva e a aceleração também está positiva. Então, eu vou dizer que esse movimento é um movimento acelerado, porque as duas estão positivas. Poderia acontecer isso aqui, ó, prestando atenção. Meu objeto está no 0 e o meu objeto vai para o 10. Ele está a favor da trajetória. Está para a direita. Só que a velocidade dele, 1, é bem grande. E a velocidade dele, 2, é pequenininha. É o contrário do que eu tenho em cima, tá certo? O que eu tenho aqui em cima? V1 pequeno e V2 grande. Aqui é todo o contrário. V1 grande e V2 pequeno. Então, é como se alguém estivesse correndo para a direita e descobrisse que esqueceu a máscara em casa. Preciso voltar. Para você, eu começo a diminuir a velocidade, para parar e voltar, beleza? É como se tivesse alguma coisa te impedindo de ir para frente.
Tem alguma coisa que não quer que eu vá para frente. Então, está diminuindo a minha velocidade. Tá? Se essa é alguma coisa que está diminuindo a sua velocidade, a gente vai estudar mais para frente. Se alguma coisa se chama força, que vai diminuir a sua velocidade, tá? Mas se é alguma coisa te impedindo de andar para frente, o que significa que você tem uma aceleração para o sentido contrário. A aceleração está para a esquerda. Vamos pensar fisicamente, ó. Pensando fisicamente. Aqui está o meu V2. E ΔV é V2 menos V1. Vamos inverter o V1. Olha o V1 aqui, ó, do contrário. Então, do meu V2, do meu V1, eu vou ter que tirar o V2, ó. O que sobrou para mim? Sobrou algo para o lado esquerdo. Sobrou um ΔV para o lado esquerdo. Então, eu tenho uma aceleração no sentido oposto. Opa, então eu não estou acelerando. Ok? Eu estou freando. Minha velocidade está diminuindo. Tá? O que acontece nessa situação? Se vocês olharem para o S, vamos olhar primeiro para o S. Ele foi de 0 para 10. Minha velocidade é positiva. Eu estou no sentido da trajetória, não estou? Então, se eu olhar, posição final é maior do que a posição inicial. Estou no sentido da trajetória. Minha velocidade é positiva? Sim, a minha velocidade é positiva. O movimento é progressivo? Sim, o movimento é progressivo, porque eu estou a favor da trajetória. Estou indo para o lado certo. Porém, o que acontece com a aceleração? A aceleração é negativa. Por que a aceleração é negativa? Olha os vetores. Que vetores que eu vou olhar? Eu vou olhar o vetor velocidade e eu vou olhar o vetor aceleração. Para onde está o vetor velocidade? Os dois estão para a direita. Onde que eu desenho o meu vetor aceleração? Para a esquerda. Opa, se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, minha aceleração está negativa. Era como se eu dissesse, estou a 100 km por hora, essa é a minha primeira velocidade, e depois a minha segunda velocidade é 50 km por hora. Minha velocidade variou? Sim. Quanto? Velocidade final menos a inicial. 50 menos 100. Ó a velocidade final aqui, ó a velocidade inicial aqui, ó. Quanto dá 50 menos 100? Dá menos 50. Se dá menos 50, isso significa que minha aceleração é negativa, porque meu ΔV deu um valor negativo. Então, eu olho o sinal da velocidade, olho o sinal da aceleração para comparar os dois. As duas velocidades são positivas. O 100 era positivo, o 50 era positivo, tá? As duas eram positivas. Porém, a velocidade final era menor do que a inicial, o que me deu uma aceleração negativa. Quando eu comparo velocidade positiva com aceleração negativa, uma positiva e a outra negativa, eu classifico esse movimento como um movimento do tipo retardado. Vou voltar. Aqui em cima, eu estou andando no sentido da rua, aumentando minha velocidade. Tá? Estou no sentido aí da rua, cada vez andando mais rápido. Aqui embaixo, eu estou andando no sentido da rua. Porém, ao invés de andar cada vez mais rápido, eu estou andando cada vez mais devagar. As duas são situações de progressivo. Por qual motivo? Eu estou andando no sentido da rua. Porém, na de cima, como eu ando mais rápido, é acelerado. Na de baixo, como eu ando mais devagar, é desacelerado, tá? Vou pôr uma última situação aqui. Vou olhar aqui em cima primeiro, depois eu olho aqui embaixo. Olhando aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo, o que eu tenho aqui do lado esquerdo? Um objeto que saiu do 10 e foi para o 0. E eu já classifiquei esse movimento, ó, retrógrado. Por quê?
Ao invés de ele estar andando na rua, no sentido certo, ele está na contramão. Tá? Além dele estar na contramão, gente, o que aconteceu com o meu vetor velocidade? Ó? Ele aumentou. O V1 é pequenininho, o V2 é grande. Então, é como se alguém estivesse dando um peteleco nele, um empurrão. Ó, alguém quer que se vai mais rápido, uma força aí atuando, tá? O que significa que ele tem uma aceleração. Para que lado? Para a esquerda. Para que minha aceleração? A velocidade aumentou para o lado esquerdo. Alguém empurrou. A velocidade foi de 50 para 100. Aumentou de 50 para 100. A aceleração é positiva? Sim, a aceleração é positiva. Então, como é que eu vou classificar esse movimento se a aceleração é positiva? Cuidado, tá? Ele é retrógrado. Ele não deixou de ser retrógrado. Mas quando eu olho velocidade e aceleração, ó, velocidade aponta para onde? Para a esquerda. A aceleração também aponta para a esquerda. Ok? Então, o que aconteceu aqui com essa velocidade? Vou apagar isso aqui um pouquinho. Vou pensar numericamente, tá? Aqui está para a esquerda, aqui está para a esquerda. Vamos supor, o meu V2 vale menos 100. Por que ele vale menos 100? Por que eu pus esse sinalzinho de menos? Porque eu estou no sentido oposto. O meu V1, ele vale menos 30. Aqui, ó. E a velocidade foi de menos 30 para menos 100. Quanto vale o meu ΔV, hein, gente? O meu ΔV, ele não é V2 menos V1. Vamos tomar cuidado aqui, ó. Ele é V2 menos V1. Eu pus positivo, mas ela não era positiva, não. Meu ΔV, quem é o V2? É menos 100. Por que o sinalzinho de menos? Porque eu estou no sentido oposto da outra trajetória. Ó, tem um sinalzinho de menos aqui da minha equação. Quem é o V1? O V1 é menos 30. Vou empurrar minha luzinha um pouquinho para o lado esquerdo. Quem é o meu V1? Meu V1 é menos 30. Vou pôr ele entre parênteses. Tá? Então, as duas velocidades são negativas, porque eu estou no sentido oposto. Quanto vai dar o meu ΔV, ó? Menos 100. Quanto é menos com menos? Mais. Menos 100 mais 30 vai dar quanto? Menos 70. Ok? Vejam, o meu ΔV deu negativo. Perdão, eu tinha colocado positivo ali, mas tá errado, tá? O meu ΔV é negativo aqui. Também. O que eu vou olhar nessa situação? Velocidade e aceleração estão para o mesmo lado, ó. Concordam? Opa, apaguei. Desculpa. Velocidade está para a esquerda? Sim. A aceleração está para a esquerda? Sim. Mas a velocidade não é negativa? É. Eu estou dizendo que para a esquerda é negativo. O que significa que a minha aceleração, se ela está para a esquerda, ela é negativa também. Não positiva, ela é negativa. Tá? Velocidade e aceleração estão para o mesmo lado. Tem o mesmo sinal. Então, ele é retrógrado, porém acelerado, porque a velocidade aumentou negativamente. É acelerado, tá? É acelerado. Mas o meu ΔV, ele é negativo, a aceleração é negativa. Arruma aí, Lucas. Tá? O ΔV é negativo e não positivo, ok? Arruma aí no caderno, Lucas. Vocês vão entender melhor à medida que eu for explicando cada vez mais, tá? O que eu olho? Eu olho o sentido do vetor velocidade e o sentido do vetor aceleração. Então, estou na contramão, aumentando a minha velocidade. Só que eu não posso esquecer que eu estou aumentando essa velocidade negativamente. Fala, Júlio. Eu tenho que colocar se ele é retrógrado, se ele é progressivo, e eu tenho que colocar se ele é acelerado e retardado. Eu vou dar vários exemplos, Júlio, tá? Só um minutinho. Tem que colocar os dois.
Vou pegar aqui mais uma situação de retrógrado, tá? Presta atenção aqui. Aqui é o 0, aqui é o 10. Ó para onde vai estar indo o meu objeto. O meu objeto continua indo para a esquerda, tá certo? Porém, agora eu vou dizer para vocês, ele estava com uma velocidade bem grande e a velocidade dele passou a ser pequena. Onde está a aceleração? Eu vou pensar o seguinte, se a velocidade diminuiu, é porque tem alguém segurando. Com certeza, tem alguém influenciando isso, e essa pessoa que está influenciando, ó, está tentando fazer ele parar. Está aplicando uma força, qualquer coisa, para o lado contrário, para ele parar, tá? O que significa que a aceleração está para o lado contrário. Se eu pensar vetorialmente, ó, aqui está o meu V2, pequenininho, ó, V2. Aqui está o meu V1, para a esquerda, tá? Mas eu quero menos V1, porque é sempre V2 menos V1, certo? Quando eu faço V2 menos V1, opa, eu vou lá no meu menos V1, que é grandão, e tiro o meu V2. Sobrou para mim, olha, o meu ΔV. Olha para onde está o meu ΔV, para a esquerda. Tá? Porque o meu menos V1 é o contrário do V1, ok? Então, meu ΔV está para a esquerda, minha aceleração está para a esquerda. Agora, eu vou comparar. Tá? Quem é que eu vou comparar? Primeiro, eu comparo velocidade com trajetória. Opa, velocidade está no sentido contrário da trajetória. Já volto, Júlio, porque para a esquerda eu já volto, tá? Vou voltar. É para a esquerda, não, é para a direita. Eu falei esquerda, é direita. A aceleração está para a direita. Desculpa, gente. A aceleração é para a direita e não para a esquerda. Talvez eu tenha falado direita e desenhado a esquerda, mas ele está para a direita. Então, V2 e V1 estão para a esquerda. Trajetória está para a direita. Como é que eu classifico quando eles estão sentido oposto da trajetória? Eu classifico como retrógrado. Primeira coisa, ó, tá na contramão. O que acontece com velocidade e aceleração? Velocidade está para a esquerda e aceleração está para a direita. Então, eu tenho uma velocidade negativa e uma aceleração positiva. Ok? Sinalizem para mim. Pensem comigo. V1 é grande. O módulo dele é grande. O V1 é menos 100. Velocidade grandona. Por que o menos? Porque ele está no sentido oposto da trajetória. O V2 está pequenininho. Porque o V2 é menos 10. Por que o V2 é menos 10? Porque está no sentido oposto da trajetória. Então, negativo e negativo. Eu vou fazer um ΔV. Quem que é meu ΔV? V2 menos V1. Vamos pegar os valores que eu dei. Quanto é o que eu dei para o V2? Eu dei para o V2 menos 10. Tem um menos da equação. Quem é o V1? O V1 é menos 100. Isto aqui, então, vai me dar menos dá mais. Menos 10 com mais 100 vai me dar 100 menos 10, 90. Olha, o ΔV dá positivo. Para onde é que é meu positivo? Está aqui na minha trajetória. O meu positivo é para direita. Então, minha aceleração está para a direita, do lado positivo. O V é que está do lado negativo. O A está do lado positivo. Então, a aceleração deu positivo. O que acontece nesse caso aqui? Vou apagar suas continhas, porque isso aqui é só para a gente ilustrar e entender, tá? Para eu calcular a aceleração, eu tenho que ter tempo, não posso esquecer isso. Aqui eu não estou calculando a aceleração, eu estou olhando apenas para onde está o meu vetor aceleração. Então, a velocidade está negativa, mas a aceleração está positiva. Velocidade negativa, eu já sei que é retrógrado.
Agora, aceleração positiva. Quando eles estão do contrário, eu chamo de retardado. Por que eu chamei de retardado? A aceleração está para um lado e velocidade está para o outro. Ó, vou pôr um exemplo aqui para vocês. Para ver se ficou claro. Espera lá. Vou subir a tela. Quando eu uso muito a luzinha, essa luzinha está aberta desde as 7 da manhã, ela começa a ficar com um delay enorme. Ó, vou dar um exemplo para vocês. De uma situação, tá? Vamos supor, presta atenção, S para a direita. Aí eu vou desenhar V para a direita. E vou desenhar A para a direita. Olha o que eu fiz. Desenhei S, V e A. Tudo vetorzinho. Tá? Como que eu classificaria essa situação? Primeiro, eu comparo esses dois. Estão para o mesmo lado? Progressivo. Depois, eu comparo esses dois. Olha lá, meu antivírus expirou. Tem mais essa ainda. Agora, eu comparo velocidade e aceleração. Estão para o mesmo lado? Acelerado. Agora, eu posso pensar assim, ó. S tá para lá. V tá para cá. E A está para cá. Ó. Olha o que eu inventei. Como é que eu classificaria esse negócio? Primeiro, quem é que eu comparo? S e V. S e V estão para o mesmo lado? Estão para lados opostos. O que significa que o movimento é retrógrado. Tá. E agora? Agora eu vou comparar velocidade e aceleração. Estão para o mesmo lado? Sim. Se estão para o mesmo lado, é acelerado. Outra situação. Eu vou pôr S para cá. Eu vou pôr o V para cá. Mas eu vou pôr o A para o outro lado. Como é que eu vou classificar isso aqui? Primeiro, eu vou comparar o S e o V. S e V estão para o mesmo lado? Sim. Progressivo. Agora eu vou olhar velocidade e aceleração. Estão para lados diferentes? Então, ele é retardado. Tá? Outra situação. S está para a direita. Agora eu vou pôr o V para a esquerda e o A para a direita. Vou invertir o V. Tá? Como é que eu vou classificar essa última situação? Primeiro, eu olho S e V. S está para a direita. V está para a esquerda, está do contrário. Então, é retrógrado. Quando está para o lado ao contrário, é retrógrado. Depois, quem é que eu comparo? Velocidade e aceleração. Ah, tá um para cada lado. Então, ele é retardado. Para ser acelerado, velocidade e aceleração tem que estar para o mesmo lado. Não importa se é para a esquerda ou se é para a direita. Estar para o mesmo lado significa ter o mesmo sinal. Tá? Estar para lados diferentes significa retardado. Tá? E com números? Vamos supor que eu dei para vocês assim, ó. No instante t igual a 20 segundos, a velocidade do corpo é 20 e a aceleração dele é 2.
classifica o movimento para mim. Velocidade 20, aceleração 2. Como é que vocês vão pensar? Vocês vão pensar assim, ó. A velocidade é positiva. 20 positivo. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Velocidade positiva, progressiva. Tá. A aceleração também é positiva. Aí você compara. Os dois são positivos. Se os dois são positivos, isto aqui é acelerado. Joia. Outra situação. Agora estou pondo números, para vocês entenderem. Pus vetores, agora estou pondo números. Vamos supor que eu diga para vocês, num determinado instante, a velocidade é menos 10 metros por segundo, mas a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Classifica o movimento. Vamos pensar, vamos classificar. Primeiro, velocidade negativa. Começo daqui, ó. Velocidade negativa. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Já classifiquei. Só o fato de ser velocidade positiva é progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Acabou. Agora eu preciso dizer, é acelerado ou é retardado? Tá? Vamos olhar o sinal. A aceleração está positiva, não está? Mais 8. Aceleração positiva. Aí eu comparo, ó. O sinal da velocidade está para um lado, é positivo, é negativo. O sinal da aceleração está para o outro lado, é positivo. Um é menos, a outra é mais. Está do contrário. Se está do contrário, isto aqui é retardado. Eu tenho que comparar essas duas coisas para saber se é acelerado ou retardado, tá? Mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma velocidade que vale 100, não, vou pôr 18, vamos pôr uns números diferentes. 18, pode ser quilômetros por hora, pode ser metros por segundo, mas vamos pôr metros por segundo. Velocidade 18 metros por segundo. E a aceleração de menos 10. Como é que eu classifico o movimento? Alguém responde para mim no chat, por favor? Como é que será que eu classificaria esse movimento? Quero uma resposta no chat. Alguém vai responder para mim no chat. Como que eu classifico isso? O Samuel disse retardado, o Lucas disse retardado. Então, eu tenho já uma classificação. Retardado. A Luara disse progressivo e retardado. O Gustavo disse progressivo, retardado. E a Letícia disse apenas retardado. Então, quando eu peço a classificação de um caso que tem aceleração, a minha resposta nunca vai ser uma palavrinha só. Samuel, Lucas, Letícia. Se tem aceleração, eu tenho que dar 2 nomezinhos, tá? Primeiro, eu vou ter que dizer se é progressivo ou retardado. Depois eu vou ter que dizer se ele primeiro eu vou ter que dizer se ele é progressivo ou retrógrado. Depois eu vou dizer se ele é acelerado ou retardado, tá? Eu tenho que dizer essas duas coisas. Então, o Samuel disse retardado, o Lucas disse retardado, isso é uma classificação para aceleração, beleza. Ó, o Gu já disse, ó, progressivo e retardado. Por que progressivo? Porque a velocidade está positiva, ó. A velocidade é positiva. Joia. Velocidade positiva já me dá uma classificação. Progressivo. Aceleração é menos 10. Agora, classificar progressivo é só olhar o sinal de velocidade. Agora, dizer se é acelerado ou se é retardado, eu tenho que comparar isso aqui, ó. Velocidade positiva, aceleração negativa. Opa, tá do contrário. Se tá do contrário, é retardado.
Tá ficando mais claro para vocês quando é que eu classifico como retardado, quando é que eu classifico como acelerado? Não pensem que o fato da aceleração ser um número negativo, isso significa sempre retardado, porque não é, tá? Assim como ser acelerado. Eu posso ter uma aceleração negativa e o movimento ser acelerado. Ó a situação que eu vou pôr. Velocidade menos 13. Aceleração menos 7. Olha aí. Como é que eu classifico esse negócio? Respostas para mim no chat. Como eu classifico isso? A Luara espertona já lá, ó. V retrógrado acelerado. Será que a Luara está certa? Poxa, Luara, mas ali é aceleração negativa. Será que não é retardado? Não. Dá nada essa aceleração ser negativa, né? Então, vamos pensar. A Luara está certíssima, tá? Primeira coisa que a Luara disse é a seguinte: a velocidade está negativa. Isso já me diz, igual a Luara colocou ali, ó, movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa. Tá? Agora a gente vai olhar a aceleração. A aceleração também é negativa. Então, eu vou pensar o quê? Vou comparar os dois. Não é porque a aceleração é negativa que eu vou chamar o movimento de retardado, não, senhor. Para saber se é acelerado ou retardado, eu preciso comparar esses dois. É inevitável. Velocidade negativa, aceleração negativa, os dois estão negativos. Portanto, é um movimento acelerado. Ele está aumentando a velocidade dele negativamente. Sempre. De menos 5 para menos 8, de menos 8 para menos 10, de menos 10 para menos 20. Está aumentando? Ah, matematicamente não, professor. Não, eu não estou falando em matemática, eu estou falando em física. A velocidade está aumentando. O sinalzinho de menos só me disse que ela está aumentando na contramão. Só isso, tá? Então, já temos mais ou menos claro como é que a gente classifica o movimento, tá? Já mostrei com vetores, aqui em cima, ó. Aqui em cima tá tudo com setinha, tudo uma representação vetorial. Agora eu representei com número, com os númerozinhos aí. Agora eu vou fazer uma coisinha com vocês, para vocês entenderem mais ainda o que eu tô falando, tá? Para ver se fica bem claro para vocês essa classificação. Eu disse que a aceleração, presta atenção, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Em nenhum momento eu disse que a aceleração era V sobre T. Em nenhum momento eu disse isso. Então, se alguém escrever isso para mim numa lista, eu vou botar errado. Tá? Em nenhum momento eu disse que a aceleração era V sobre ΔT. Também disse isso. O que eu disse? Eu disse que a aceleração era uma mudança na velocidade durante um certo intervalo de tempo. Foi isso que eu disse, tá? Então, não escrevam V sobre T, não escrevam V sobre ΔT. Ai, a Glaucia é chata. Sim, a Glaucia é muito chata, gente. Vocês não têm noção de como eu sou chata. Né? E ainda tem gente que gosta de mim, acredita? Eu falo assim, eu sou um monstrinho, mas tem aluno que me ama. Então, vamos lá. A gente gosta, né? Eu sei. Mas, ó, eu vou ser chata com relação ao modo como vocês escrevem, tá? Então, vamos lá. Quando eu escrevo esse ΔT, volta aqui. Presta bastante atenção no que eu vou falar, tá? Eu posso reescrever isso aqui de um outro jeito. Qual é o outro jeito? Esse ΔV, ele é velocidade final, que eu estava chamando de V2 menos V1. Certo? Velocidade final menos inicial. E esse ΔT é a diferença do tempo. É o T2 menos T1. Beleza. Mas eu não vou escrever desse jeito. Eu vou escrever assim, ó. V final menos V0. V0 para mim, ó, é velocidade inicial. Só que ela não é qualquer velocidade inicial, tá? Eu só chamo de V0
Porque esse zero que aparece aqui embaixo me diz que o meu cronômetro está zerado. Isso é, o meu tempo inicial vale zero. Tá? Quando eu chamo de V2 e V1, V1 pode ser qualquer instante. 5 segundos, 10 segundos, um instante dele. Tá? Mas quando eu chamo de V0, é porque meu relógio estava parado inicialmente. Tá? Então, não importa o que estava acontecendo antes de eu ligar o cronômetro. Eu ignoro o que estava acontecendo antes de eu ligar o cronômetro. Eu olho a partir do momento que eu liguei o cronômetro. Tá? Então, aqui embaixo, ao invés de ficar T2 menos T1, vai ficar T, tempo final, menos zero. Por que menos zero? Porque eu disse, ó, o meu V0 corresponde ao instante que eu liguei o cronômetro, o meu instante inicial, é zero. Gente, quanto dá T menos zero, hein? Responde aí para mim no chat. Quanto dá T menos zero? Olha, só o Gui e a Isa que sabem quanto que dá. O resto da sala, ninguém sabe quanto dá T menos zero. Gente, quanto dá T menos zero? Tudo bem, Gu, depois você dá uma olhadinha no finalzinho da aula. Não, Pedro, não dá tudo isso de T, não. É muito difícil, né? A resposta é T. Beleza, então vamos lá. A aceleração, então, é V menos V0, uma conta muito difícil, né? Sobre T. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse T, que está aqui embaixo, e vou levar ele para o outro lado. Então, já sei que T menos zero deu T. Peguei o T que estava aqui embaixo e pus ele do ladinho do A. Então, eu fiquei com A vezes T. Aqui em cima eu não mexi. Ficou V menos V0. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse V0 e vou levar ele para o outro lado. Quando eu levo ele para o outro lado, ele era negativo. Ele vai para o outro lado, ele fica positivo. Ele se junta com o AT positivamente. AT é positivo, o V0 foi para o outro lado positivo. E o V ficou sozinho. Tá aqui, ó, sozinho do lado direito. Aí eu reorganizo isso. De que maneira? V igual a V0 mais AT. É uma função isso aqui, ó. VOAT. VOAT. Isso aqui é a função da velocidade. Que bonitinha. Ela parece com sorvete. Não parece? Só que agora, ao invés de S, é V. Cuidado. Eu não posso usar mais sorvete. Não posso. Então, eu troquei e disse para vocês, ó, isso aqui é a mesma coisa que isto aqui. Porém, para nós, não vai aparecer com letrinhas, né? Aparece sempre com números. Vou dar exemplos. Presta atenção, sempre prestando muita atenção no que eu estou falando. Vai escrevendo aí no caderno, vai prestando atenção. Anota o que vocês acham importante. Tá? Tem uma aulinha gravada sobre isso lá no e-book, gravada do ano passado, tá? Depois eu disponibilizo essa de novo. Vai aparecer para vocês isso aqui, ó. V igual a 8 mais 7t, por exemplo. Isso é uma função da velocidade. O que ela está me dizendo? Olha, a velocidade muda com o valor do t. Para cada t, eu tenho uma velocidade diferente. Tá? O que eu tiro dessa expressão? Vamos supor que eu pergunto para vocês, quanto vale a velocidade inicial e quanto vale a aceleração? Essa é uma primeira pergunta que eu posso fazer para vocês. Se eu perguntar isso, vou supor que isso aqui está no sistema internacional. Se eu perguntar para vocês quanto vale a velocidade e quanto vale a aceleração, o que vocês vão responder para mim? O Gui diz, V0 é 8 e a aceleração é 7.
Ah, gostei da resposta do Eduardo, ó. 8 metros por segundo e 7 metros por segundo ao quadrado. Tem uma unidade. Ótimo, Du. Então, vamos lá. O V0 é 8 e a aceleração é o 7. Como que eu sei que o V0 é o 8? Porque eu pego essa expressão e comparo. É uma comparação, gente, com a que tem letrinha. No lugar do V0, apareceu o 8, e na frente do T, que é o A, apareceu o 7. Então, tá lá, 8 metros por segundo, 7 metros por segundo ao quadrado. Se eu perguntasse para vocês quanto vale a velocidade se o T for 10 segundos, o que vocês fariam para dizer para mim quanto vale a velocidade se o T for 10? Então, vocês vão parar, pensar um pouquinho. A gente tem lá, né, a função, ó, já estão até respondendo para mim ali no chat. Belezura, amei isso. Ó. 8 mais 7t, essa é a minha função, né? Pelas respostas, eu estou supondo que pegaram a função e trocaram esse t aqui, ó, pelo 10. E aí, fizeram primeiro a multiplicação, 7 vezes 10, 70, e somaram com 8, 78. Joia? Muito bem. Agora, eu vou ser bem chata e vou perguntar para vocês. Qual é a classificação do movimento se o t é 10? Não vai ao quadrado. Tem um quadrado? Não, não tem quadrado, não. É metros por segundo só, sem quadrado. Quadrado é na aceleração. Vai sair quando o quadrado é em tudo. Olha a minha pergunta. Qual é a classificação do movimento? Para esse T aqui, ó. Não é para qualquer T, não. É para o T10. Qual que é a classificação? Só progressivo, Júlio? O Eduardo disse progressivo e acelerado, Samuel disse progressivo e acelerado, Ademir disse progressivo e acelerado. Como é que eu sei? Vamos olhar. A velocidade é 78, quando o t é 10. A aceleração não muda com o tempo, concorda? Quem muda com o tempo é a velocidade. Quanto vale mesmo a aceleração? Vai lá no comecinho da minha pergunta, ó. Opa, ele botou um triângulo aí. A aceleração, ela é o 7 que está aqui, ó. Lá no comecinho. A aceleração não muda. Então, eu vejo velocidade positiva, progressiva. Oba. Mas aí eu olho, a aceleração também está positiva. Comparo os dois. Então, ele é progressivo, mas também ele é acelerado. Então, eu consigo classificar um movimento no instante t igual a 10. Vou pôr mais um exemplo. Ó, já estamos na função aqui, bonitinho, que a gente está. Vamos supor que eu dei para vocês a função v igual a menos 50 mais 10t. Dei essa função aqui, ó. Menos 50 mais 10t. Pergunto a vocês. Primeira pergunta que eu vou fazer. Quanto vale o V0 e quanto vale a aceleração? Essa é a primeira perguntinha. Quanto vale essas duas coisas? Quero respostas. Quanto vale o V0 e quanto vale o A? O Eduardo já respondeu. Quero mais gente respondendo. Quanto vale o V0 e quanto vale o A? Só o Eduardo e o Ademir. Mais ninguém respondeu. Estou esperando. A Luara, ótimo. O Guilherme. Também responderam para mim. Tá. Letícia, quanto vale, Letícia?
O Raul também respondeu. O mesmo? Ótimo, Letícia. Vamos ver. Como é que a gente sabe? A gente sabe comparando. Comparando com quem? Com V igual a V0 mais AT. Pessoal, essa função não me permite falar em S0. Não me permite falar. Eu não sei de onde o objeto saiu. Se ele saiu da minha casa, se ele saiu da casa do vizinho, se ele saiu da padaria. Não sei. Eu só sei velocidade e aceleração. Eu não sei nada de posição, tá? Então, a velocidade inicial, por comparação, o desenha com delay chato. Por comparação, o V0 é menos 50. Não esqueça de pôr a unidade, metros por segundo. Não é ao quadrado, hein? É só metros por segundo. E a aceleração é 10. Agora sim, metros por segundo ao quadrado. Aí eu falo para vocês. Uma outra pergunta, olha, presta atenção na pergunta. Classifique o movimento. Tá, mas eu quero a classificação para quando o T é 2, e eu quero a classificação para quando o T é 10. Eu quero duas classificações, no T2 e no T10. Aí eu quero saber se é progressivo, se é retrógrado, eu quero saber se é acelerado e eu quero saber se é retardado, tá? Mas eu dei tempos, olha, é no T2 e no T10. Qual seria a classificação desses dois tempos? Como assim, Raul? Como assim podia ser zero? Ele não podia ser zero. O que eu estou dizendo é assim, o T é zero, Raul, quando ele está com essa velocidade aqui, ó. A velocidade menos 50 significa que ele está andando no sentido contrário da trajetória. Não pensa nesse menos na matemática como um número menor do que zero, tá? Esse menos é vetorial, Raul, ok? Se essa foi sua pergunta, tá? Olha, eu tenho várias classificações para o T2 e para o T10. O Samuel disse que no T2 é retrógrado e retardado. A Luara disse que no T2 é retrógrado e retardado. O Du diz que no T2 é retrógrado e retardado, e no 10 é progressivo e acelerado. O Samuel diz que no T10 é progressivo e acelerado. Ademir, T2 retrógrado e retardado, T10 progressivo e acelerado. Pedro, mesma coisa. Tá com preguiça, né, Pedro, de escrever. Vamos lá. Júlio, T2, V-30, retrógrado, retardado. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Primeiro, vou ter que substituir o t igual a 2 na função, tá? Pega lá a função, v igual a menos 50 mais 10t. Faz a continha, trocando o t por 2. Eu fico, então, com v igual a menos 50, 10 vezes 2, 20. O v vai me dar menos 30. O V deu menos 30, beleza. O V deu um valor negativo. Então eu já vou começar a classificar o movimento, ó. V deu negativo. V negativo significa retrógrado. Ok? Velocidade negativa. Tá. Agora eu já sei que o meu V é negativo. Aí eu vou pensar no A. Vamos olhar aqui o A, ó. O A é 10. O A é positivo. Velocidade negativa e aceleração positiva. Se a aceleração é positiva, então ele é acelerado. Não. Eu não posso dizer que porque a aceleração é positiva, ele é acelerado. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho que comparar os dois, ó. Eu tenho que comparar essas duas coisinhas. A velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Então, no contrário. Então, ele é retrógrado e retardado.
Retrógrado, retardado, porque está do contrário. Agora vamos olhar no t igual a 10. Vamos pegar a função. Qual que é a função? V igual a menos 50 mais 10t. Essa é a função. Vamos trocar o t por quanto? Por 10. Então, vai ficar V igual a menos 50 mais 10 vezes 10. Ah, eu também conheço várias pessoas que são, além de retrógradas, retardadas, tá? E com altos cargos políticos ainda, viu? Vamos lá. Menos 50, 10 vezes 10, 100. Isso aqui vai dar menos 50 com mais 100, vai dar 50, ó. Positivo. Não, não foi uma indireta aqui. Menos 50 com mais 100 deu 50, tá? Uma velocidade positiva. O que significa essa velocidade ser positiva, gente? A velocidade positiva significa, Glaucia, que o movimento é progressivo. Joia. Agora eu preciso classificar em acelerado e retardado. Como? Eu vou pegar a aceleração. Quanto vale a aceleração mesmo? A aceleração é 10. Já estava lá no enunciado, a aceleração é 10. Então, olha, a velocidade é positiva, 50. A aceleração é positiva, 10. O fato dos dois estarem positivos me diz que é acelerado. É o mesmo objeto, gente. Como é que ele pode ser retrógrado e retardado e progressivo e acelerado? Eu estou em instantes diferentes. Então, imaginem isso aqui, ó. Imaginem vocês que eu adoto uma trajetória positiva para cima. Tá? Tá na vertical agora. Positivo para cima. Aí eu coloco, pego um objeto qualquer e jogo para cima. Imagina isso aqui, ó. Joguei um objeto para cima. O que a gente sabe que acontece quando a gente joga um objeto para cima? Quando a gente joga um objeto para cima, Glaucia, a velocidade dele vai diminuindo. Concordo, vai diminuindo. E por que a velocidade dele vai diminuindo? Ah, porque tem a gravidade para baixo, Gláucia. Tem uma aceleração da gravidade para baixo. A famosa Gra, né, Samuel? Então, vou pensar aqui, ó. Trajetória estava para cima, meu objeto estava subindo. Movimento progressivo. Porque a trajetória está para cima, meu objeto está subindo. Mas eu sei que a velocidade dele está diminuindo, porque a gravidade é para baixo. Ó. Velocidade para cima, gravidade para baixo. Então, ele é progressivo e ele é retardado. Aí, o que acontece com esse objeto que estava subindo? Ele não sobe eternamente. Chega um momento que esse objeto para. Eu não consigo perceber quando ele parou, porque é milésimo de segundo, mas ele para. E aí, ele começa devagarzinho a descer, até que ele começa a aumentar cada vez mais a velocidade dele. Mas a minha trajetória é para cima, ó. E agora o meu objeto tem velocidade para baixo. Ele está no sentido oposto da trajetória. Então, se ele está no sentido oposto, ele é retrógrado. Para cima é positivo, ele está para baixo, então ele é retrógrado. E a gravidade está para onde, gente? Para baixo. A gravidade não muda, né? Porque o objeto está caindo, a gravidade mudou também. Não, a gravidade está para baixo. E a velocidade dele também está para baixo. Tanto é que ele está aumentando de velocidade. Ó. Ele passou a ser retrógrado e acelerado. Um objeto pode mudar o movimento dele? Claro que pode. Ó. Ele era progressivo e retardado na subida, retrógrado e acelerado. Ah, eu estou indo para a padaria. Estou indo para a padaria. Estou indo ligeira, aumentando minha velocidade. Joia. Movimento progressivo, acelerado. Estou indo para a padaria. Cheguei na padaria, eu parei na padaria. Parei. Era progressivo? Sim, eu estava indo para a padaria. Progressivo. Acelerado? Não, retardado. Porque eu fui diminuindo minha velocidade para entrar na padaria. Aí eu volto para casa. Ó, a padaria está aqui. Eu estou indo para lá agora. Olha a minha velocidade para lá. O meu movimento é retrógrado. Aí eu estava parada na padaria, comecei a andar sentido para casa. Fui aumentando minha velocidade.
Retrógrado e acelerar. Meus desenhos são maravilhosos, gente. Perfeitos. Eu fiz as aulas de artes. Eu confesso que eu não matei essas aulas. Pessoal, rapidinho a chamada, porque a aula acabou. Vamos lá. Ademir tá aí. Põe um S para mim no chat, Ademir. Antônio Henrique. Antônio Miguel. Joia. Bia. Breno. Isso, Samuel. Só que aí é movimento circular, Samuel. Mas é o mesmo raciocínio, tá? Bia tá aí. Ah, depois eu vou deduzir essas equações todas aí, tá? Vou deduzir. A Bia não está. O Breno, cadê o Breno? Tá aí, já vi, lá em cima, Breno. Cadê a Carol? Salve, salve, Carol. Cadê a Daniele? Vê se melhorou, Du. Daniele tá aí. Vou voltando aos pouquinhos, tá? Daniele está. Cadê o Darwinski? Salve, Darwinski. O Du Fernandes e o Du Henrique. Du Fernandes. O Du Henrique tá aí. O Du Fernandes eu não sei. Gui. Salve, Gui. O Gu Bonilha e o Gu Lima. O Gu Bonilha está. O Gu Lima também. Ó, tô subindo, que pediram aí para eu voltar a luzinha. Du, você tá aí, Du? Fiz presença já, Du. Cadê o Gu? Isa, João Paulo e Joyce. Isa tá aí. O João Paulo também. A Joyce também. Vamos lá. Tô voltando as luzinhas porque pediram. Cadê o José Fernando? A Júlia e o Júlio. Júlia e José Fernando estão. Ótimo. Cadê os Leandros? O Castro e o Urita? Meninos estão aí, joia. Cadê os Léos? O Amarante e o Léo Marques? Léo, cadê vocês? Léo Marques está aí. O Amarantes não. Cadê a Luana? A Letícia. A Letícia tá aí, né? Tá acordadinha ainda aí, né, Letícia? O Léo Marques também tá aí. Joia. O Lelê tá. Luana também está. A Luara, cadê a Luara? Luara, cadê você, Luara? Oba! Cadê os meus Lucas? O Lucas Valério e o Santi. Salve, Lucas Santi. Ótimo, os Lucas estão aí. Cadê o Marcos? Marquito, cadê você? Matheus França e Matheus Nascimento. Cadê o Teus? O Pereira tá aí. Cadê o Nascimento? Não. Pamela saiu porque estava se sentindo mal, né? Os meus Pedros, o Pedro Azevedo, o Pedro Mariano e o Pedro Campos. Tem dois só, o Mariano e o Campos. Cadê o Rafa? Raul. Renan. Raul tá aí. Cadê o Renanzinho? Samuel. Ok. Samuel também tá presente. Beleza. Cadê o Ti? Thiago? Aí, oi, Ti. Vitor Henrique, Vitor Santos e Vitor Eugênio. Vitor Santos e Vitor Eugênio. Joia. Pessoal, um bom feriado para vocês. E a gente se vê de novo. Chamei sim, Rafinha. Mas foi presença aqui, tá? Tudo bem. Bom feriado e a gente se vê na próxima aula. Semana que vem, tá certo? Muito obrigado pela presença na aula, pessoal. E descansem um pouquinho nesse feriado, tá? Estudem, mas também descansem, ok? Tchau, tchau, gente.